Agora é hora de conversar sobre política, sobre eleições, com um dos personagens mais importantes neste momento para o xadrez eleitoral de 2022. Tentaram puxar ele para um lado, fazendo de um senador novato, de primeira viagem, o líder do governo Bolsonaro no Senado. Ele entrou em campo. Tentam puxar ele para o outro. O ex-presidente Lula telefona para este personagem semana sim, semana não. Ele queria Geraldo Alckmin no partido. Viu Geraldo Alckmin embarcar num outro projeto nacional. Nesse projeto nacional não cabe conversa com o partido dele? Será? A gente vai falar com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Como é que o senhor está, prefeito? Vou chamá-lo de prefeito. Kassab foi prefeito da cidade de São Paulo, aqui todo mundo sabe. O prefeito teve Covid-19, chegou a ficar fora do ar um pouco, 100% agora, recuperado, bem? Olá, Daniela, todos que nos acompanham, felizmente bem, recuperado. A medicina brasileira, a ciência brasileira, ela está conseguindo enfrentar bem essa questão da pandemia. Ela, felizmente, para quem procura os hospitais, o atendimento, a saída que a medicina apresenta é muito positiva. Estou plenamente recuperado, já trabalhando, já estive em Brasília 2 dias essa semana e pronto aqui para conversar com você e todos aqueles que nos acompanham. Então, se está 100%, eu vou sem misericórdia aqui. A minha pergunta é a seguinte... Nem tanto. Prefeito, o presidente Jair Bolsonaro fez uma jogada bastante arrojada ali, tentando puxar um pedaço do PSD, e não é um pedaço qualquer, tem cargo de direção no partido, secretário do partido, presidente do partido em Minas Gerais, para a liderança do governo no Senado. Seria uma posição sensacional para um senador de primeiro mandato, posição de muita responsabilidade e de muita projeção. Mas num momento em que o partido está dividido, em que você tem no próprio Senado expoentes como Otto Alencar e Omar Aziz trabalhando com críticas frontais ao estilo e à gestão, o resultado da gestão Jair Bolsonaro, essa indicação se tornou indigesta. Foi, de fato, uma jogada política. O PSD está tentando se equilibrar aí numa terceira via com o Rodrigo Pacheco. A gente fala dele daqui a pouco. Vai ser o líder Alexandre Silveira? E por que não? O partido não entende que o momento era de fazer esse movimento. Bom, primeiro nós devemos entender que o senador Alexandre Silveira deve ter ficado muito feliz. Quem não gosta de ser lembrado para desempenhar missões de alta responsabilidade, missões tão importantes como a ser líder de um governo? Porém, Daniela, você sabe que o PSD é independente em relação a esse governo. Sempre que existe um projeto que nós consideramos que são bons para o país, eles têm tido o nosso apoio. Mas num ano eleitoral, um senador assumir esse cargo daria a impressão de que o partido é governo, o partido não é governo. Tanto é que nós não vamos apoiar a reeleição, a recondução do presidente Bolsonaro. Então, é natural, caso eu não conheço ainda nenhuma manifestação pública do Alexandre Silveira em relação a essa questão, mas é natural se ele recusar esse convite, mas tenho certeza, pelo que eu conheço do Alexandre, que ele vai no Senado, está sempre à disposição do Brasil para ajudar os projetos que sejam positivos, não é? Para a nossa economia, para a recuperação da nossa saúde, fortalecimento do SUS, enfim, as bandeiras do partido, e são muito caras a todos nós. Bom, o senhor declarou claramente agora, nós não vamos apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, ok. O ex-presidente Lula e o senhor têm conversado muito. Tanto o senhor quanto o próprio Lula dizem isso textualmente. Lula falou recentemente, eu estou trabalhando muito, foi ele quem utilizou esse termo, eu estou trabalhando muito para convencer o Kassab. Eu tenho conversado muito com o Kassab. Por que o charme de um candidato que tem mais de 40% em todas as pesquisas eleitorais que são feitas no Brasil ainda não surtiram efeito? O senhor seria taxativo, como foi sobre Bolsonaro, para dizer que o PSD não apoiará a eleição de Lula? Todos sabem da boa relação que o PSD tem com o PT. Estivemos juntos, inclusive, em 2014. E eu tenho uma boa relação pessoal com o ex-presidente Lula. Nas eleições agora de 2022, Daniela, o PSD dá prioridade para a tese da candidatura própria.
Portanto, é evidente que, tendo candidato, fica incompatível avançar nas tratativas de uma aliança de primeiro turno. E tendo candidato, é evidente que o partido acredita e o nosso candidato poderá ir para o segundo turno. Então, a conversa com o PT, ela existe, é positivo que exista, mas ela em nenhum momento tratou de aliança no primeiro turno. Eu tive, pela última vez, com o presidente Lula, naquele jantar que o Grupo Prerrogativas ofereceu a ele, mas já tive em outras oportunidades no ano passado. Estaria nos últimos dias com ele, mas por conta do Covid acabamos jogando para frente, questão dos próximos dias, e é natural que continue tendo esse diálogo. Não seria natural se não tivesse. Muito bem. O Rodrigo Pacheco ainda é o nome do PSD para essa candidatura própria. O presidente do Senado parece ter dado passos estratégicos ali de se manter focado, talvez, nesse último ano, né, ali do governo e dessa legislatura no Senado Federal. Vai ter um papel importantíssimo como presidente do Congresso Nacional, num ano que, por si só, vai ser muito tenso por causa da eleição. A gente vê aí agora o ministro Paulo Guedes arrancando todos os cabelos por conta de projetos que chegaram e que mexem na montagem do preço dos combustíveis e, claro, tem impacto na inflação, no consumo, em diversas balizas, sem falar o impacto fiscal. A Pacheco vai trabalhar para o Congresso, focado no Congresso, deixa a candidatura presidencial de lado, prefeito? Eu tenho dito sempre, Daniela, e já disse algumas vezes aqui na CNN, que o Pacheco é uma pessoa muito inteligente, muito bem preparada, muito jovem, se tornou um dos principais advogados do Brasil e, num determinado momento da sua vida, depois de uma carreira profissional tão bem sucedida, ele resolveu abraçar um sonho, uma vocação, porque ele sempre gostou e sempre acompanhou a política no Brasil. E acabou ingressando na vida pública, sendo candidato a deputado federal, se elegeu, teve um desempenho notável, foi presidente da principal comissão da Câmara dos Deputados, da Comissão de Constituição e Justiça. Seu desempenho foi tão elogiado, tão positivo, que ele acabou se consolidando como candidato a senador, se elegeu como senador mais votado e, chegando ao Senado, se elege presidente do Senado. Portanto, é inteligente, é bem preparado e tem talento para a vida pública. O talento é importante, tem vocação. Uma carreira meteórica, em 7 anos, todas essas posições, essas responsabilidades. Hoje ele é chefe de poder, é o chefe do Poder Legislativo no Brasil. Presidente foi deputado, do presidente Congresso da CCJ, depois se elege senador e agora presidente do Senado. Exatamente. E agora ele, a convite do partido, se filiou. Nós o apoiamos para presidente, não teve nenhuma condição nosso apoio para que ele se filiasse. Ele refletiu sobre o convite, entendeu que era positivo. Ao se filiar, em pouco tempo, o partido formalizou aquilo que já era anunciado, o convite para que ele fosse o nosso candidato. E nessa mesma oportunidade, onde estavam presentes todas as lideranças nacionais do partido, ele mostrou entusiasmo com a ideia e corretamente disse que iria avaliar. Era uma resposta pronta, de comum acordo com o partido, porque é uma enorme responsabilidade ser candidato a presidente, e está avaliando. Eu vou falar para você com toda franqueza para que a entrevista seja positiva. Nós até entendíamos que o momento certo depois do convite era colocar o bloco na rua, final de dezembro, janeiro, mas na medida em que a gente vai observando que a sociedade ainda não está atenta. Hoje existe uma polarização muito grande por conta de recall, da visibilidade entre o ex-presidente Lula, o atual presidente Bolsonaro. Não valeria a pena, taticamente, não era inteligente colocar o bloco na rua agora. Então definimos que a decisão final, se ele será ou não candidato, será no final do mês de março, começo de abril, quando se encerrar o período de janela, período que prevê a transferência de parlamentares de partido, a mudança, e também que estará encerrado, muito provavelmente, o Supremo está se definindo aí na semana que vem em relação às datas, mas muito possivelmente não haverá mais prazo para a constituição de federações partidárias. Daí sim, com toda a serenidade, tenho certeza que ele vai discutir isso com o partido, ele definirá
a sua candidatura, se será ou não candidato. Acho que é um bom prazo para quem está diariamente presidindo o Congresso, conversando com o Brasil, expondo suas ideias, diferente de outros candidatos que têm problema nos seus partidos, para se viabilizar, precisam correr o Brasil, precisam se reunir, colocar propostas. Não. A situação, felizmente, no PSD é de muita harmonia, muita tranquilidade em relação a essa questão de eleição presidencial e da própria candidatura do Rodrigo Pacheco, que terá todo o direito de dizer não, mas existe uma forte expectativa que ele possa dizer sim. Prefeito, temos fila aqui, o tempo joga contra nós, mas o nosso time é super afinado. Vem para cá, vou começar com Renato Agostini. Renato Agostini vem falar com o presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Ele já disse que o PSD não vai com o Bolsonaro, não apoiará a reeleição de Bolsonaro. Admitiu que conversa muito com o ex-presidente Lula, não ainda sobre primeiro turno, e que Pacheco, em abril, define se é ou não candidato. Renata, com você. Vamos ver se a gente arranca mais lead aqui do presidente que está refeito, então, da Covid. Presidente, Eduardo Leite, o senhor governador do Rio Grande do Sul, o senhor fez um convite de filiação a ele. Ele é o plano B, caso Pacheco decida que não é o nome a concorrer ao Planalto pelo PSD? Primeiro, plano B é algo que é uma expressão que não combina com um partido que já tem uma candidatura posta, que é uma pré-candidatura do Rodrigo Pacheco. O Eduardo Leite é um dos melhores quadros da política brasileira. Ele expressa, junto com o Rodrigo Pacheco e alguns outros quadros, a renovação na política brasileira. O que eu tenho dito que é uma grande honra para um partido ter um filiado da qualidade do Eduardo Leite. E qual é o partido que não gostaria de ter Eduardo Leite como seu candidato a presidente da República? Então, o PSD, eu reafirmo isso, nós temos a nossa relação a melhor possível. Os nossos companheiros de PSD, que eram aliados do PSD em diversos municípios brasileiros, apoiaram, por decisão partidária do PSD, o Eduardo Leite nas prévias. Somos aliados no Rio Grande do Sul e essa questão é uma questão que ela pode ser resumida dessa maneira. Seria uma alegria muito grande tê-lo como nosso filiado e uma honra muito grande tê-lo como nosso candidato, mas sempre frisando que o PSD hoje já tem um pré-candidato. Nesses 2 meses serão momentos de decisões, não é? Momentos importantes que os partidos definirão o seu rumo e o PSD também. Dizer que o Rodrigo Pacheco será candidato, eu acho que será. Dizer que o Eduardo Leite poderá ser nosso candidato, ele não está nem filiado, seria até uma agressão eu dizer isso. Mas seria uma alegria imensa tê-lo conosco. E caso o Rodrigo entenda que não deva ser, porque ele realmente tem todas as condições para ser e ganhar as eleições e ser um grande presidente, o Eduardo, inquestionavelmente, é uma pessoa de muito talento, de boa formação e já mostrou que tem identidade com os brasileiros, foi um bom prefeito, está sendo um bom governador. Então, é uma questão muito tranquila de ser encarada. Yuri Pita vem para cá, aqui também, direto de São Paulo, para falar com o Gilberto Kassab. Obrigado, Dani. Boa tarde, presidente. Obrigado por estar conosco. Deixa eu aproveitar essa mesma toada. Eduardo Leite com problemas no PSDB, ou pelo menos depois das prévias, ainda nada muito acertado. O senhor já filiou, por exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que já está, inclusive, cotado para ser candidato a governador. O PSD está de braços abertos para receber essas dissidências do PSDB que não estão contentes com a pré-candidatura do governador de São Paulo, João Dória? O PSD está aberto, como qualquer partido, evidentemente, para receber aqueles que queiram se filiar, em especial os bons quadros da vida pública brasileira. O Felício, que se filiou recentemente, é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. Foi reeleito, basta você circular por São José dos Campos, uma pessoa muito bem preparada, e no partido cresce, sim, muito a avaliação de que ele poderia ser um grande candidato. Vem para cá, vamos fazer o seguinte, vamos a Brasília nacionalizar o jogo. Vem para cá, Yuri
Que Yuri já está aqui, é Kenzo Matida. São muitos japoneses, porque os meus japoneses são melhores do que os outros, sabe, prefeito? Então, assim, a gente joga de time aqui, de bonde. Kenzo, com você. Obrigado, Dani. Presidente, eu queria ser mais específico. O Yuri falou aí do PSDB de uma forma geral. Eu gostaria de saber, diante das notícias desse casamento entre Lula e Alckmin, como é que estão as portas do PSD para Geraldo Alckmin? Totalmente fechadas ou não? Na verdade, o projeto do Geraldo Alckmin, ele nos procurou há uns 10 meses atrás, pedindo apoio para ser governador. E o PSD deu o apoio a ele, e inclusive disse que a legenda poderia estar à disposição, e publicamente dissemos que, mesmo que ele tivesse outra legenda, nós o apoiaríamos. Isso é de conhecimento público. Há uns 4 meses atrás, 3 meses atrás, ele nos procurou dizendo que estava desistindo de ser candidato a governador, estava abraçando um projeto nacional. Então, seria uma irresponsabilidade muito grande você assumir compromissos para um projeto que não é o projeto do partido. O projeto do partido hoje é ter candidatura própria, temos pré-candidatos, não é? Veja que nos últimos dias, como existe uma expectativa de alguns que o Rodrigo Pacheco possa não ser candidato, eu acho que o Rodrigo será candidato e tal é a convicção de que as pessoas têm em relação à candidatura do PSD, que já começa a se falar no Eduardo Leite, no Paulo Artung, até porque precisa falar mesmo que são bons quadros e tem muita afinidade com o PSD. Mas eu posso lhe dizer que as coisas vão ser tratadas com muita naturalidade e esse projeto do Alckmin, nesse caso específico, a sua filiação seria incompatível por conta disso. A gente vai para o Rio falar com o Leandro Rezende, mas eu quero aproveitar esse bom questionamento do Kenzo, porque seria incompatível neste momento a filiação do Alckmin, mas eu quero saber como é que o senhor avalia essa construção, Lula e Alckmin. O senhor acha, como político, profissional da política e habilidoso cacique de partido, digamos assim, não é um termo que os caciques gostam, mas é um termo que o povo conhece, o senhor consegue ver uma jogada e dizer se ela é boa ou ela é ruim. Essa jogada é boa ou ela é ruim? Olha, Daniela, eu já fui candidato a vereador, a deputado estadual e 2 vezes federal, me elegendo em todas as oportunidades. E não houve eleição em que eu não quis ampliar o leque dos meus apoiamentos. Também foi assim quando fui candidato a prefeito. Você procura buscar quem tenha um mínimo de identidade, de compatibilidade com aquilo que você pensa. O ex-presidente Lula, ele está numa posição muito consolidada de dianteira nas pesquisas e ele está buscando quadros, não é, que não estavam no passado recente com ele, para mostrar para a sociedade que ele está ampliando, não é? Então, eu acho que esse diálogo que ele vem tendo com todas essas lideranças, inclusive com o Geraldo Alckmin, é evidente que soma para ele. Vem para cá, Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro. Presidente, obrigado por estar conversando conosco. O PT e o seu partido, o PDT e o PSD, seu partido aqui no Rio, fecharam um acordo nessa semana. Só que tem muita gente que diz aqui no Rio de Janeiro de que lá na frente Eduardo Paes, presidente do PSD no Rio, vai acabar se lançando candidato ao governo do estado. O senhor trabalha com essa possibilidade, presidente? Bom, primeiro, o Eduardo Paes, pelo seu talento, sua experiência, sua liderança, ele conduz com absoluta liberdade o futuro do partido aí no Rio de Janeiro, inclusive também nas próximas eleições. E ele tem dito que está trabalhando para que o partido tenha uma identidade, tenha uma candidatura própria. Porém, é evidente, a legislação prevê coligações, prevê apoio a outros partidos. Inclusive, eu já disse que na próxima legislatura o PSD vai trabalhar para acabar a coligação das eleições majoritárias. Eu acho que para a nossa democracia não é bom. Você veja só, nessa fase, em vez dos candidatos dos partidos estarem colocando para debate os seus programas, não é? Os seus projetos, os seus candidatos, a gente ainda está perdendo tempo com expectativa de alianças, com conversa, com café. Isso só acontece no Brasil. O ideal é que cada partido tivesse seu candidato majoritário e a sua chapa proporcional sem coligação. Mas existe. E dentro dessa realidade, enquanto eu existir, espero que seja pela última vez, o Eduardo está aí procurando, com certeza, não é? Somar o maior número possível de lideranças
que acreditem no mesmo projeto que ele acredita para o Rio de Janeiro. Tá aqui ele, né? As palavras sempre colocadas, sempre muito bem pensadas, ponderadas, mas entregou bastante informação pra gente. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Prazer sempre falar com o senhor. Muito bom ver que o senhor tá ótimo. Perdeu uns quilinhos, hein? Muito bem. Vai dar pra fazer campanha. Você sabe que você toma o corticoide por causa do vírus e aí acaba tendo que cortar o carboidrato para não subir a taxa de glicemia. Aí eu, pelo menos, tive isso de positivo. Estou sendo obrigado a emagrecer. Vai correr o Brasil com bastante disposição. Obrigada, presidente. Até a próxima.